Saudações a todos. Então, retomando nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser sobre a sofística. Eu já apresentei para vocês algumas noções introdutórias, principalmente quando aquele panorama da filosofia antiga na Grécia, para poder entendermos esse, vamos dizer, trânsito e processo histórico de desenvolvimento do pensamento filosófico e do pensamento jurídico. Portanto, principalmente naquela relação que nós fizemos nas aulas anteriores sobre o pensamento jurídico na Grécia, ou contextos mais jurídico-políticos na Grécia, e ainda o contexto do próprio Sócrates e da figura do Sócrates histórico, a gente pode agora entrar propriamente em relação à questão da sofística. E aí, de certa forma, desmentir alguns problemas e algumas pré-compreensões que nós podemos encontrar em relação a essa temática. Então, a primeira discussão que a gente vai ter aqui é sobre os certos preconceitos que existem em relação ao termo sofística ou sofista. Vejam que, etimologicamente, volta-se a palavra sophos, sábio. Só com, talvez, a própria tradição platônica é que há um uso, de certo modo, pejorativo dos sofistas enquanto aqueles sábios que vendiam o seu conhecimento perante a praça pública e os concidadãos da democracia ateniense. É claro que esse uso pejorativo ele vai ser representado e repetido ao longo da tradição filosófica como um todo. A gente pode dizer até de certo modo que há uma predominância dessa acepção. Raríssimas vezes na história da filosofia a sofística foi vista de modo positivo ou mesmo sendo digna de respeito na tradição filosófica. E essa generalização e redução também da sofística a um pensamento que se volta a certos instrumentos ou uma certa instrumentalização do saber em prol, por exemplo, da política, da vitória, da conquista, do debate, é uma tradição que vai ser repetida ao longo dos séculos. A minha intenção aqui é talvez quebrar um pouco essa visão um pouco superficial em relação à sofística e tentar entender como que esse gênero, a sofística, na verdade se divide em algumas escolas com particularidades e até mesmo porque na própria história da filosofia nós vamos encontrar tanto essa primeira sofística na tradição grega desse período que estamos tratando, como também uma segunda sofística já na tradição romana no século II da Era Comum. A gente vai ter figuras que até a própria sofística vai dialogar com, vamos dizer, elementos céticos que chegam dentro da tradição romana, mas não é o nosso intuito neste momento. A primeira questão talvez seria, então, quebrar um certo preconceito que o sofista seria um mentiroso na filosofia. Ele seria o defensor de uma verdade a qualquer custo ou a custo. Então vejam, eu acho que a gente tem que pensar na tradição da sofística como uma iniciativa dentro da tradição filosófica grega que tenta municiar os cidadãos de um pensamento mais prático para o exercício das virtudes cívicas e da habilidade política dentro da polis. Então esse é um aspecto que tem que ser considerado. As vamos dizer, querelas que surgem por decorrência da tradição platônica, da tradição assim, que o próprio Platão fez parte, porque ele foi contemporâneo de grande parte dos sofistas, sendo mais jovem, mais contemporâneo desses. A gente vai encontrar também autores que são contemporâneos de Platão e que ficam numa figura não muitas vezes trabalhada autonomamente ou são figuras secundárias. Esse é o caso especial de Isócrates, que é contemporâneo de Platão. Alguns vão identificá-lo como um sofista, outros vão trabalhar com o pensamento apartado, que é, por exemplo, pouquíssimas vezes estudado no pensamento jurídico, e que tem questões sobre paideia, sobre educação, portanto, cívica do cidadão, que são extremamente interessantes para se pensar o direito. Um aspecto que é, então, importante é quebrar um pouco essa questão
pejorativo dos sofistas. Se vocês vão fazer juízos, se a tradição sofística é digna ou indigna de, vamos dizer, consideração, esperem um pouco e façam juízos posteriormente, não repitam tão somente os ecos de outros autores que menosprezam a tradição sofística. Por outro lado, em relação aos sofistas, nós sofremos problemas semelhantes aos pré-socráticos em relação às fontes. São poucos que chegam até nós, são fragmentos na sua grande maioria, nenhuma obra completa chegou. Existem referências na doxografia quanto à existência dessas obras, mas não propriamente nenhuma delas chega na sua completude. Então nós temos muito mais os relatos da doxografia, mas o relato mais dominante foi o relato platônico. A figura dos sofistas pela lavra de Platão. E essa, de certa forma, é a visão predominante da sofística na tradição ocidental. Então ele tem que, de certa forma, filtrar um pouco os intuitos retóricos que Platão teve. Isso, de certa forma, também é repetido, mas com um grau muito mais neutro, de certa forma, em Aristóteles. Os relatos em relação aos sofistas são feitos por Aristóteles de forma um pouco mais próxima, mais precisa, e também na doxografia que vai chegar até nós, que essa pode ser que talvez tenha sofrido até uma perda de leitura dos fragmentos. Então esse é um problema que tem que ser mencionado. E tem que pensar que, de certa forma, na própria filosofia, há uma relação do sofística com a democracia ateniense, como eu mencionei para vocês naquela aula sobre pensamento jurídico grego, ou pelo menos de contexto do pensamento jurídico grego. E a política passa a ser um problema porque ela se torna um questionamento constante na polis, em especial em Atenas, pelo fato do desenvolvimento econômico, político, militar que eles chegaram. E houve uma demanda, portanto, no âmbito não só social, mas também intelectual de formação, para que aqueles cidadãos tivessem contato com uma formação que os habilitasse ao debate dentro da ágora. Então, de certa forma, existe uma relação com a própria questão da educação, ou do termo que vai depois gerar o nosso uso do didático. Didático é aquilo que é ensinado, mas que tem um aspecto de doutrina de publicidade. Então, isso passa a ser um elemento que é pensado naquele momento. Uma formação política, integral, portanto, ética, jurídica, que se volta ao exercício das virtudes cívicas. E é interessante esse trecho de Platão no Protágoras, que é um diálogo que trabalha assim, com bastante respeito, de certa forma, se a gente for pensar a leitura que Platão tem de Protágoras, por exemplo, ele é muito mais honesta e muito mais respeitosa do que a forma satírica que, de certa forma, relata, por exemplo, Trasímaco no livro 1 da República. Então, veja a citação. Ensinar a arte política e empreender fazer dos homens bons cidadãos. Isso se torna uma demanda que Sócrates tentou responder, Platão tentou responder e também os sofistas. Então eu vou tentar pensar com vocês agora algumas ideias mestras que guiaram a sofística naquele momento em Atenas. A gente pode destacar principalmente 3. Teriam outras, mas três que estariam profundamente relacionadas. A primeira seria a paideia, a segunda a retórica e a terceira a oratória. A paideia tem que ser pensada aqui não só no contexto histórico de formação, como o Werner Jäger trabalha, mas no seu sentido mais individual. A formação individual que aquele cidadão tinha para o exercício das suas habilidades dentro da polis. Seja enquanto guerreiro, seja enquanto político, seja enquanto general, essas habilidades eram requisitadas por parte desses cidadãos. E neste contexto que a sofística vai surgir enquanto uma forma de formação.
É interessante que a palavra formação ela vai dar até um eco na tradição germânica que nós veremos. A paideia, então, muitas vezes traduzida como educação, que na tradição latina foi pensada enquanto humanitas. E a tradição alemã, por exemplo, vai recepcionar enquanto Bildung, que é interessante exatamente esse termo de formação que eu falei com vocês, por isso que a obra do Werner Jäger, a ideia é a formação do homem grego, e o termo utilizado é Bildung, porque bilden é não imaginar no sentido de representar abstratamente, mas de formar. Por exemplo, a imagem é das Bild. Existe um contexto aqui de dar forma a algo. E esse Bildung é exatamente a formação, que vai ser, por exemplo, um ideal muito retomado na tradição alemã do século XIX. Então, esses ideais humanísticos que a gente vai encontrar em diversos outros momentos da história, seja na tradição grega, seja na tradição romana, seja nos humanismos, já na Baixa Idade Média. A gente tem que falar de humanismos porque a gente vai ter referências distintas, seja na tradição italiana, na tradição alemã, na tradição dos Países Baixos. Então a gente tem, de certa forma, uma pluralidade de humanismos. De certa forma, a sofística é um ponto de partida para essa discussão. De tentar, por exemplo, apresentar questões filosóficas a um público mais amplo do que aqueles fechados, ou das escolas filosóficas, como tinha-se na Ásia Menor, ou de debates mais internos, como ficou da própria Academia de Platão. Então esse é um elemento que tem que ser considerado. Um segundo elemento que eu falei com vocês seria a retórica. Então, é um momento que a retórica se torna quase que uma ciência autônoma. E essa é uma tensão interessante porque neste período que vai se formar essa tensão entre retórica e filosofia. Se nós formos pensar, a tradição retórica é tão antiga quanto a tradição filosófica. E, acima de tudo, que há uma relação muito forte da retórica com o próprio direito. A retórica nasce com os juristas, vamos colocar assim, porque essa figura não existe propriamente ou autonomamente no mundo antigo. A gente tem aqueles cidadãos que se mostravam mais aptos a defender uma causa perante um tribunal ou defender uma questão de pauta política perante a praça pública, perante a ágora. Então a gente vai ter exatamente o desenvolvimento de certos, vamos dizer, concidadãos que se destacam na arte de argumentar. E por isso que a expressão, e essa é uma questão importante, o rhetor em grego é aquele que fala. A retórica e a oratória nascem, vamos dizer, da expressão oral perante a praça pública. Só com o tempo que, vamos dizer, a tradição moderna vai fazer a distinção que a retórica faz parte do discurso escrito e a oratória do discurso oral ou dos oradores perante a utilização da linguagem oral. Essa distinção não existia para os antigos. O rhetor e o orator eram figuras assemelhadas. E nesse sentido, aí é lógico que a gente está pegando até mesmo as lições do próprio Cícero, não propriamente da tradição grega. Cícero vai colocar que a retórica tinha 3 funções: docere, instruir, ensinar; delectare, agradar; e movere, comover. E é interessante que essas características elas se apresentam aos diversos discursos. A retórica ela fica consubstanciada na possibilidade ou nas habilidades da construção do discurso belo. E o belo aqui ele é harmônico na sua composição de partes. Esse é, por exemplo, um elemento que se perde muitas vezes quando pensamos na retórica hoje. A gente recebe muitas vezes a utilização ou do substantivo ou da adjetivação, isso é meramente retórico, como de forma pejorativa e até muitas vezes como um sinônimo de sofística. A gente tem que separar também. Então, a sofística desenvolveu a retórica de vários modos, e isso em especial nos grandes mestres. Pena que os fragmentos são muito delimitados, mas isso fica claro mesmo nas lições platônicas. Mas um aspecto que é importante na tradição da sofística é que, mesmo nas leituras posteriores da tradição latina, existia uma compreensão
principalmente voltada para a instrução. Essa instrução, vejam, que não era hegemonia da filosofia. A própria poesia tinha um caráter instrutivo. Se a gente for pensar Trabalhos dos Dias, ou mesmo certos textos como a Bucólica de Virgílio, que tem lapsos assim, de séculos entre elas, são obras também de caráter didático, ou seja, voltado para o ensino. Coisa que a retórica, de certo modo, tenta desenvolver de forma mais rica dentro da tradição da sofística. E isso é um ponto, lógico que a gente vai voltar a isso em outros momentos, em especial em Aristóteles, porque é aquele que lega à tradição ocidental essa categorização, que é a composição do discurso entre suas partes, ou a sua composição entre suas partes, entre ethos, pathos e logos. Que são três categorias extremamente interessantes para se pensar a composição de qualquer discurso, de qualquer produção linguística ou qualquer produção discursiva. O ethos aqui, existem algumas relações na história da retórica sobre o ethos é quem fala, o pathos com quem fala e o logos como se fala. Textos como o próprio Introdução à Retórica do Olivier Ribot tratam desse tipo de categorização. Mas isso decorre, obviamente, das recepções da leitura da tradição aristotélica. Mas por hora a gente pode pensar nesses três níveis que depois vão ser também utilizados pela retórica jurídica como três modos de compreensão do discurso, das partes que compõem o discurso. O discurso forense também possui, ou o discurso jurídico em sentido mais amplo, também possui essas três partes. E aí, para poder fechar esse primeiro momento introdutório aqui para vocês, citaria um trecho da obra O Orador, de Cícero, que é um dos grandes autores do ecletismo romano, que trazem também, vamos dizer, as benesses do pensamento retórico antigo e de uma tradição da sofística que ecoa dentro do mundo romano. Então, citação. Ninguém pode aspirar a ser um orador no pleno sentido da palavra se não tiver adquirido um conhecimento de todas as ciências e de todos os grandes problemas da vida. Fim de citação. Então vejam que a retórica ela tinha um caráter não meramente instrumental, como muitas vezes o sentido vulgar é passado. A retórica e a formação do próprio orador, ela envolvia essa habilidade de transitar entre os conhecimentos das ciências do seu tempo. Vejam que ciências da antiguidade é bastante distinto do conhecimento científico moderno. Vamos colocar assim de forma genérica, principalmente o conhecimento que a filosofia pensava em relação ao mundo da física, a lógica, a dialética, e depois isso vai ser, obviamente, representado na tradição filosófica enquanto os grandes conhecimentos da própria metafísica. Então vejam que esses são elementos que a retórica, na sua forma mais original, pensava nessa formação integral do orador e tinha, de certo modo, uma problematização para o contexto político, para o contexto jurídico também. Esses são pontos que a gente vai tentar ver em cada uma das escolas da sofística que compõem esse grande movimento que ainda ecoa na tradição, principalmente nos estudos retóricos mais contemporâneos, que voltam, pelo menos, a reconsiderar o peso da tradição sofística dentro da história da filosofia. Perfeito? Então, até breve.